Vamos nós então para mais um episódio especial do nosso Fala que Dança. Aqui as professoras colocam a voz no mundo para trazer a sua mensagem e como é que reverberam isso para outros corpos com a sua dança. No episódio de hoje nós temos uma pessoa muito especial, uma mulher que inspira mais de 9 mil mulheres, é autora de projetos incríveis, é criadora do Belly Fitness Brasil e também da Universidade Belly Dance, que não podemos deixar de falar. Tem uma das escolas mais importantes do cenário da dança do ventre na região de São Paulo, capital. A unidade é em São Paulo, capital, mas ela também tem uma escola digital. Nada mais, nada menos do que Bruna Nassif está conosco hoje. Que delícia receber você aqui, Bru. Obrigada. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Dani. É um prazer estar aqui com você. Parabéns pelo projeto. Estou muito feliz. Obrigada, parabéns e obrigada por participar aqui da nossa primeira temporada do Fala que Dança. E eu não posso esquecer de avisar você que para você acompanhar todo o nosso conteúdo, todos os próximos episódios, esse mais todos os outros, muito especiais que estão sendo produzidos aqui para vocês. Vocês sigam aqui no canal, curtam a gente, sigam a gente no Instagram, porque os recortes todos ficam lá também. E conta para nós o que vocês estão achando. E já eu quero saber quem que vocês querem ver sentado aqui pra gente falar mais de dança também, tá? Então nós vamos lá, vamos começar o nosso bate-papo delicioso aqui com a Bruna, pra gente saber um pouco da trajetória, pra gente entender, Bruna, o que foi que moveu você a viver de dança? Conta pra nós. Ai, Dani, eu comecei com 12 anos de idade. Eu tenho um pé, né, gente, nas Arábias. O meu avô é libanês. O Nassif é sobrenome, é original, né? É original de fábrica. E aí, quando eu tinha 12 anos, foi exatamente quando deu o boom do clone. Como muitas pessoas, né, aproveitaram esse boom para iniciar na dança. Sim. E aí eu comecei, mas sempre foi aquele modo meio hobby, uma brincadeira. Teve um momento que meu pai falou, não, que dança do ventre, você vai fazer um inglês, eu não consigo pagar os dois, vou te tirar da dança do ventre. Aí ele me tirou por um tempo, mas eu insisti tanto pra voltar que eu consegui voltar. E aí eu não parei mais, mas levou um tempo pra eu entender que era uma atividade que poderia ser remunerada, que poderia ser uma profissão. Então, num primeiro momento, eu só queria viver, assim, a felicidade de estar no palco, de estar em sala de aula, né? Sim. E aí surgiu o primeiro convite para substituir uma professora que ficou grávida na época. Eu já era uma aluna mais avançada. Eu falei, nossa, que legal, bacana, vamos lá. E aí surgiu shows, né? Começaram a me chamar. Eu falei, gente, dá pra dançar e receber por isso? Meu Deus, eu tinha 18 anos. Eu vou ganhar dinheiro com esse negócio? Exato, eu falei, meu Deus do céu, então vou levando, né? E aí começou a ficar muito sério, assim. E foi nesse momento, Bru, que você sentiu que dava pra viver de dança 100% sem ter um plano B? Como foi essa transição aí pra você? Nessa época, Dani, eu lembro que eu fazia eventos, eu fazia figuração na televisão e comecei a fazer essa coisa da dança, né? Comecei a ser contratada para alguns shows. E aí eu lembro muito bem que um amigo meu, que na época era das figurações, ele falou, Bruna, ou você foca numa coisa ou você foca na outra. Não vai dar para você ficar levando as duas. Então, decide o que você quer. Aí eu falei, é verdade, eu vou decidir pela dança. E aí eu tomei a decisão de entrar na faculdade de educação física, porque na época não tinha a gente não tinha muito pra onde correr, né? Em questão de formação e tudo mais. Eu falei, bom, o que vai me dar know-how pra eu poder ser uma profissional melhor? E aí eu busquei a formação de educação física. Mas ainda assim, no primeiro momento, eu não achava que era possível viver 100% de dança. Tá, e o maior desafio quando você tomou essa decisão, definitivamente, você lembra qual foi? Foi falar pros outros, né? Porque... Foi avisar o mundo que eu ia viver disso. Avisar o pai, a mãe, as pessoas. Porque todo mundo fala, meu Deus, mas dança não dá dinheiro. Dança não. Como assim? Tem que levar duas coisas, ó. Dar aulinha à noite, de manhã você trabalha na academia. E assim foi por um tempo, inclusive. Se eu te falar que eu comecei a viver 100% de dança, que foi na pandemia, em 2020. Olha só. Que aí eu larguei tudo, porque até então eu ainda tinha uma vida dupla, assim. Eu dava aula de pilates, de zumba, eu trabalhava
trabalhava como personal, fazia outras coisas. Tá. Só que o que sempre me cativou era a dança do ventre, tá. não tem então jeito. você levava para outras áreas do movimento, Sim. também para somar na renda, mas não era 100% da dança. Não era 100%. E aí na pandemia o que fez virar a chave de ai, gente, eu só pra cansei, eu não queria mais ficar dando aula de pilates no online, sabe? Eu falei, não, gente, é só a dança que me move, sabe? Vinha uma galera muito importante do pilates, uma galera importante da zumba. Eu não queria nem saber, agora me pergunta qualquer pessoa que vinha dar curso de dança do ventre. Eu ficava doida, eu falei, não, eu acho que é agora ou nunca. E aí foi, então é recente, né? Faz 5 anos. Faz pouquinho tempo. E quando eu tomei essa decisão, a minha vida mudou completamente. Parece que só faltava isso, sabe? Pro negócio engrenar. É a gente entender que é possível, né? Sim. E aí começa dentro, é sobre mentalidade. Eu falo muito Total. sobre isso, né? A mentalidade é que faz com que a gente realmente tome a direção. E quando você veio para esse lugar, então, há 5 anos, o que você sentiu aí que faltava para estruturar melhor, para que você realmente pudesse avançar e escalar o seu negócio? No primeiro momento, eu acho que foi a decisão. Eu acho que quando você decide pela dança, a dança decide por você. Então, ficar sempre nessa jornada dupla, nesse vai, não vai, né? Trava um pouco o movimento. E quando eu falei, não, é isso, as coisas começaram a andar. Como foi no período da pandemia, a gente foi todo mundo pro digital. E por incrível que pareça, eu fiquei tão feliz. Eu falei, gente, eu não vou mais precisar correr de um estúdio pro outro. Eu não vou precisar mais trocar academia por escola de dança, por estúdio de pilates. Eu falei, eu vou concentrar tudo em casa. E eu tenho tanto curso, tanto material. E aí eu comecei a sistematizar os workshops com mais organização, né? As turmas, fiz desafio online do Belly Fitness. Foi muito legal. E aí eu comecei a ver que eu sempre trabalhei para estar nesse momento que eu tô hoje. Eu sempre foquei muito na carreira e quando eu tomei a decisão, o negócio andou. Que legal. E o que mais te incomodava, assim, dentro do negócio, assim, olhando para a estrutura do negócio, que estava sugando, que você sentia, assim, que talvez sugasse a sua energia no dia a dia e que você precisava organizar melhor para poder fazer a coisa ter mais leveza, porque eu acho que é sobre isso, né? A gente trabalha com dança, a gente tem uma linha muito tênue para manter a leveza, até para que a criatividade ela possa fluir também, né? Então, que momento você achou que você precisava de ajuda para organizar isso, Bruna? Eu acredito, Dani, quando eu tomei a decisão de comprar a escola. Ah, quando você foi pro físico, né? Porque na pandemia, até então, fiquei você ficou no online. E o online Isso. ficou até quanto tempo? Então, 2020? Até 2024. Tá. Não, 23. Até porque 23. 24 eu comprei a escola. Ah, legal. Então, foram 3 anos no digital. E aí, quando você foi pro físico, aí você sentiu? Senti. Porque no digital, meio que eu conseguia dar conta de tudo sozinha, assim. E eu sempre me interessei pelos assuntos de marketing digital, essas coisas. E gosto das plataformas, gosto de mexer. Mas chegou uma hora que eu falei, gente, eu não estou dando conta, porque aí é muita demanda, né? Pra quem vê, às vezes, de casa, acha que é super fácil a gente pegar um celular, simples, né? gravar. Só que tem todo um processo. E aí, essa demanda começou a ficar muito exaustiva. Tá. Junto disso, eu tomei a decisão de ir pro negócio físico, porque eu dava aula em outros espaços também, presencial. E a demanda de alunas minhas começou a crescer muito. Que legal. Quando eu precisava juntar elas, era muito difícil organizar locação de sala de aula, para qual evento vai, quem vai, enfim. Eu falei, gente, tomei a decisão de viver de dança. Vai ser disso que eu vou viver até o final da minha vida, então eu preciso de um negócio físico. E aí foi muito complicado, porque aprender a delegar, aprender a liderar de outras partes, né? Então eu comecei a ver uma necessidade de buscar ajuda realmente, Dani. E aí você buscou para poder trazer mais tranquilidade, para trazer a leveza, né? Para você poder fazer. E quando você teve no processo comigo, né? Na mentoria, e qual foi a virada de chave, assim, que você sentiu com a mentoria? O estalo que deu, que você falou, nossa, era isso que eu precisava? O que mudou, Olha, Bruna? eu acho que foi sobre posicionamento e enxergar o meu lugar no mundo. Que interessante isso. Demais, Dani. Porque em todos os processos, assim, como gerenciar a escola, porque
era um mundo novo para mim, né? Claro. E foi uma situação bem atípica, porque eu comprei um ponto que já existia, já era uma escola. Nossa, conta não um é pouco que eu sobre entrei isso. num espaço vazio, né? Tá, e você decidiu ir por esse caminho, Bruna? Foi, porque quando eu tava pensando nisso, falei, não, acho que tá na hora de eu ter o meu lugar, tudo. Veio uma proposta. Eu falei, gente, o universo, né, ele conspira. Ele manda. Aí pensei muito, falei, não, é agora ou nunca, então foi. Só que foi muito bagunçado esse processo, porque eu nunca tinha gerenciado um negócio físico, e aí eu peguei uma gerência antiga, professores antigos, alunos antigos, e tive que fazer a migração com os meus alunos e com pessoas novas que nunca foram meus alunos, então foi muito maluco isso, né? Sim, sim. E eu sempre tive muito esse posicionamento de ser amiga de todos, super humilde, ela é tão galera, né? Já diria Rita Lee. Mas foi difícil lidar, principalmente com colaboradores, e entender a hierarquia, onde é o meu lugar agora. Porque uma coisa é você liderar as suas alunas, né? Você já tem uma autoridade ali organizada e tudo bem. Agora, quando você se torna dona da escola, meu Deus, quantas camadas a gente teve que quebrar nesse processo, né? Da mentoria. Sim, verdade. Então foi verdade. complicado, mas agora tá mais fácil. Chegar lá. E como foi para você essa transição, né? Eu saí do operacional e agora eu sou a líder do meu negócio. Isso hoje tá mais tranquilo? Tá um pouquinho, mas é um orar e vigiar, né, Dani? Porque toda vez a gente dá uma escorregada. É muito difícil. Eu vim até pensando nisso no caminho. Eu falei, nossa, como a gente precisa sempre pensar no nosso posicionamento e qual a expectativa que as pessoas têm com relação a nós, né? O que a gente está passando? Qual é a ideia que as pessoas têm da gente e qual é o lugar que eu me mostro? Porque, dependendo do seu posicionamento, você pode ter valor ou não. Sim. Então, isso é uma coisa que a gente precisa sempre, assim, estar em constante movimento. E quando eu peguei a escola, eu me lembro muito de pensar, eu quero prosperar, viver disso e não depender 100% do meu corpo físico para dar aula. Porque quando eu comprei a escola, eu estava com a lesão no cóccix, eu praticamente não andava. Foi uma coisa que ajudou também a ter essa decisão de comprar, né? Uau. Porque quando você trabalha para os outros, você paga a professora substituta, mas você não recebe, você fica naquele, né? Falei, não, é uma oportunidade de ter um negócio, mas me posicionar como a dona do negócio é difícil. A gente tem essa relação, tipo, não, o dono é sempre a pessoa ruim, ou o dinheiro não é algo bom. São crenças limitantes que a gente traz até na nossa sociedade, né? Que estão muito presentes e a gente tem que ir rompendo tudo isso. Sim. E, de novo, né, sobre a questão da mentalidade, como é importante Demais. a gente se blindar, ter esse conhecimento e buscar o autoconhecimento para que a gente possa imprimir ainda mais aí a nossa identidade e ter a liberdade para poder fazer da nossa forma e mostrar. Porque quando a gente traz essa autoridade, esse posicionamento, isso não está ligado a ser uma pessoa incisiva, ou ser uma pessoa chata, ou ser uma pessoa... Não é verdade? A gente pode ser leve, pode ser gostoso, mas a gente também tem que saber se colocar nesse lugar. Exato. E fazer essa transição, né? Porque aí você lidera os seus projetos, você tem todo o desenvolvimento criativo e ainda tem todo o administrativo dos seus dois negócios, porque o digital continua, né, Bruna? Continua. O digital continua, a escola física continua. Sim. Como tá sendo esse momento aí de ajustar tudo isso? Agora tá bem mais leve, depois que eu passei pelo processo da mentoria, principalmente porque eu aprendi a delegar. Ainda estou aprendendo, né? Que ótimo. Delegar e não delargar, porque às vezes a gente confunde também, né? Então, o digital agora eu tô com um sócio também que tá me ajudando nessa outra parte mais operacional, então eu fico mais com a questão criativa, o que já me livrou, né, de uma certa demanda. Então, tá tudo funcionando e fluindo, mas assim, é acompanhar o processo, organizar, inclusive, assim, posicionamento das colaboradoras, das professoras que trabalham lá. Então, agora eu me vejo num outro lugar, né? Porque antes eu formava pessoas no online. Então, beleza, tem o curso, tem, né? Tem o acompanhamento, ok. Mas você estar presente das pessoas
pessoalmente, todos os dias, toda semana, é diferente, né? Diferente, é. E aí demanda um olhar para isso. Então, eu tô nesse momento agora. O Bruno, então você tem uma equipe, né? Agora Tenho. você tem toda uma equipe que tá ali ajudando na retaguarda. E como você falou, tá aprendendo a delegar. E o que você diria para aquela professora que tá aqui ouvindo a gente e de repente pensa, puxa, mas tudo bem, tem uma equipe, aí fica fácil. Mas e eu que tô sozinha no dia a dia, tendo que dar conta de tudo, o que você diria para essa professora? O que ela poderia fazer para que isso também se torne leve para ela? Num primeiro momento sair desse lugar de porque ela tem e a outra não tem, porque todo mundo começou de baixo. A partir do momento que você decide empreender com dança, você tem que ter coragem. E é exaustivo, é cansativo, você vai ter muita turma, você vai ter que aprender a lidar com muitas alunas, pessoas diferentes, mas é um processo e você precisa colocar metas também, que isso tenha um prazo, né? Você não pode viver a vida inteira assim. Então, se você almeja ter equipe, se programe para isso, né? Não vai ser fácil, mas a partir do momento que você tem esse conhecimento empírico, fica mais fácil de você ensinar para os outros também. E ter a coragem de empreender, vai e faz, fica de olho em outros projetos, às vezes fora da dança árabe mesmo, veja outras coisas que estão acontecendo, não foca só no nosso nicho. Né? Isso faz parte, né, da gente de repente modelar e tentar trazer para dentro do nosso universo e não ficar preso num lugar só. E a gente vê muito disso, né, Bruna? Muito, porque aí a criatividade aflora e é isso mesmo que a Dani falou, sobre modelar outras coisas que já deram certo, né? Outros projetos. A nossa dança, ela é muito carente de projetos inovadores. Não tenha medo de inovar. Saiba que vai dar trabalho. Sim. Saiba que você vai incomodar, mas se você estiver incomodando é porque você tá fazendo um ótimo trabalho. É porque tá dando certo, exatamente, é isso mesmo. E para quem tá ouvindo a gente e quer realmente se profissionalizar, viver 100%, você vive 100% da dança, né, Bruna? Para quem quer viver 100% e se profissionalizar, qual seria o caminho das pedras? Primeira coisa é buscar uma formação profissional. Hoje em dia a gente tem muitas professoras capacitadas, muitas mestres, a Dani é uma delas. E uma coisa que eu queria falar também é que eu sempre respeitei muito a hierarquia. Então a gente precisa aproveitar pessoas que abriram os caminhos, gente. Então quem começou há muitos anos, como é o caso da Dani, de outras profissionais incríveis que abriram o mercado. A gente precisa se colocar num lugar também de admirar profissionais, né? Às vezes, não deixe a vaidade, o ego, que essa dança... A nossa dança, ela é muito poderosa. E ela abre caminho tanto para um lugar egóico, quanto para um lugar mais mais organizado, desde que a gente esteja aberta para o processo evolutivo. Sim. Então, busque a ajuda de quem já alcançou algo que você deseja. Então, admirar as pessoas. Não tenha medo de admirar os grandes feitos de outras pessoas. Tem gente que, nossa, ralou tanto, né, pra chegar onde chegou. E é tão mais fácil, né, Bruna? Pois é. Porque a gente já trilhou o caminho, né? Exato, E eu vocês sempre já falo isso, né? sabem. A gente consegue levar as pessoas pelo caminho que a gente já foi. Porque são como que você direciona. Você não leva. Como. E se alguém já desbravou aquele caminho, por que não olhar para aquela direção, para somar no seu, imprimir a sua identidade? E eu acho que é muito sobre isso, né? Demais. A dança do ventre, ela perde um pouco, na minha percepção, a respeito do crescimento, de uma evolução, porque as pessoas, elas estão muito preocupadas com o que o outro está fazendo e ser aquilo que o outro está fazendo, e não imprimir a sua identidade. A gente fala tanto sobre isso, né? Muito. É uma dança que é feita para a mulher imprimir a sua identidade, mas acaba que fica todo mundo querendo fazer mais do mesmo. Fazer a mesma coisa, exato. Porque falta, às vezes, curiosidade, essa iniciativa de buscar algo novo. E assim, se alguém já fez algo que você quer fazer, é mais fácil você ir do lado dessa pessoa, você buscar ajuda. Porque em vez de você demorar 5 anos para conseguir um resultado, você vai reduzir pela metade. Exatamente, né? É isso, é isso. Complete a frase então, Bruna. Viver de dança é... Ai, meu Deus. Viver de dança é
Rebeldia e coragem todos os dias. Sensacional, sensacional. Gente, olha, é emocionante, né? É. A hora que fala e pensa, viver de dança, meu Deus, né? A gente vive de dança, a gente vive de dança, a gente fala de dança, Sim. a gente fala de ensino, a gente fala de empreender em dança e de conseguir ter liberdade, né? Eu acho que a liberdade e a prosperidade andam juntas. Sim. E se a gente não alcança esse lugar, vai ficando cada vez mais pesado. E fica muito dispendioso mesmo, Sim, né? Então, sim. eu acho que é esse caminho, e o Fala de Dança nasceu para isso, para a gente poder compartilhar essas histórias. Bruna, muito obrigada por vir aqui, Dani. abrir o coração, né? E abrir todo o seu negócio aí para a gente entender como você está operando. Hoje a escola está em São Paulo, né? Eu quero que você deixe aqui os seus contatos, fala para nós os projetos, o que tem aí para a gente poder deixar aí para as pessoas e as professoras que estão nos ouvindo e nos assistindo. Ai, obrigada, Dani. Ó, gente, a minha escola física é a Cleópatra Dance Studio. Tá localizada na Domingos de Moraes, na Vila Mariana, em São Paulo. E eu tenho a escola digital, que é a Nassif School. E a gente tem aulas ao vivo pelo Zoom durante a semana, além dos cursos gravados também, que você pode acessar e fazer quando bem entender, né? Isso que é o legal do digital. Você quer me ter dentro da sua casa? É isso, qualquer né? hora. É isso aí, muito bom. O online tem essas facilidades, né? Que fazem a gente mesmo, né? Na mentoria, o tempo todo muito juntas, mas ao mesmo tempo cada uma no seu lugar. Porque não precisava estar tão perto. Mas ainda bem que tem o Fala que Dança, que agora a gente tá perto também. Que a gente fica aqui perto. Bruna, muito, muito obrigada de novo. Eu espero que você seja só o primeiro de muitos episódios que você vai estar junto com a gente. E se for para falar, que seja de dança.